Pessoal, é impossível falar da Roma Antiga sem falar do Império, não é mesmo? É impossível falar desse momento sem se decair sobre o estudo do período imperial romano, o período de maior glória, o período de maior expansão dessas características tão famosas e tão conhecidas dos romanos. A gente percebe, galera, que a formação do Império Romano, a partir do regime de imperadores, né, que você conhece como Césares, se deu a partir de dois triunviratos. Dois regimes de poder com 3 líderes militares por vez. A convocação desse triunvirato se deu primeiro, né, mais ou menos ali no ano, né, de 59, na década ali de 50, né, do século I a.C., a partir da figura de Júlio César, que se tornou o principal líder desse triunvirato, do primeiro triunvirato. Você nota que Júlio César, ao lado de Crasso e Pompeu, formam esse primeiro triunvirato, e notamos uma grande disputa de poder entre os dois aqui, né? César e Pompeu. Crasso é uma figura mais minimizada, não tem tanta importância nesse momento. Você percebe que o fight intenso vai se dar aqui, né? César impõe uma série de novas aquisições territoriais, que eu estou mostrando aqui no nuvenzinho, né? Chega na Gália, na Espanha, na região do Egito, na própria região da Britânia, né? Inclusive cutucando um pouquinho os bretões naquele contexto, chegando até a Ásia Menor e realmente mostrando uma grande expansividade das características romanas. Você nota até o próprio romance, né, de César com Cleópatra, que foi tão imortalizado no cinema várias vezes. Então realmente se torna um líder militar muito importante. Retornando de uma dessas expedições, especificamente aqui na região da Gália, na verdade, a pedido do próprio Senado, César acaba retornando, ele encontra-se numa disputa com Pompeu para se tornar esse ali, um dos dois, né, o ditador vitalício. Vamos lembrar, gente, no período republicano nós tivemos a criação de uma série de magistraturas. Tem que voltar lá nos tópicos anteriores para falar, que a gente falou de política no período republicano, e você vai perceber, você vai lembrar, né, que o cargo de ditador foi criado naquele contexto, e o ditador ele poderia ser convocado sempre no momento de muita crise interna, no momento de muitos problemas, tanto dentro como fora de Roma, períodos de muitas guerras. E sabemos que esse é um período crítico. Então, realmente, o ditador é uma figura que vai ser convocada várias vezes. Nesse caso, quando César volta da viagem à Gália e se encontra com Pompeu em Roma, César acaba transgredindo uma famosa lei romana, né, onde nenhum militar poderia cavalgar sobre o solo romano empunhando, né, suas armas ao lado de seus soldados. Nenhum soldado romano poderia caminhar sobre Roma empunhando suas armas. E ele, ao tomar essa medida, ao transgredir essa lei, realmente essa lei romana, é autor da grande frase, né, a sorte está lançada. Os dados estão lançados, a sorte está lançada. E ali caminhou em direção a Pompeu, entrando num conflito contra esse outro líder, inclusive derrotando. Então César se torna o grande ditador nesse momento, mas não é o primeiro imperador romano, tá, gente? Aqui ainda estamos no período republicano. Você nota que num período republicano como esse, o grande inimigo desses militares seria o Senado, seriam os patrícios. Então você percebe uma grande disputa de poder entre essas duas forças. Disputa essa que acabou sendo pior para o César, porque realmente o poder dos patrícios era irrevogável, era muito grande. O poder do Senado acabou se sobrepujando sobre César e terminou assassinado, né, apunhalado pelas costas pelos seus companheiros. Naquele momento, a gloriosa frase, né, até tu, Brutus, pois Brutus seria ali naquela ocasião um grande parceiro político de Júlio César e teria praticado a famosa traição. Com a morte de César, nós iniciamos o segundo triunvirato, certo? Marco Antônio, Lépido e Otávio. Nesse caso, gente, grande disputa entre Otávio e Marco Antônio. Percebe que eu até mantive as mesmas cores, ó, para ficar mais fácil de lembrar. Aqui você tem disputa e aqui também. Lépido, assim como Crasso, são figuras minimizadas, vão abandonar rapidamente o triunvirato. O caso de Marco Antônio lembra muito o caso de César, porque ele também se aventura pelo Egito, inclusive é outro que vai cair nas garras de Cleópatra, não a tão sedutora Cleópatra, rainha do Egito. E nesse caso, esse distanciamento territorial do Marco Antônio em relação a Roma, né, muito distante nas suas expedições militares, fez com que Otávio ganhasse mais prestígio. Inclusive, Otávio se dizia descendente direto de César. Era uma espécie de filho adotivo de Júlio César. Teria herdado as suas terras, herdado os seus bens. E logo, logo vai ser muito querido
pelos plebeus, pelos camponeses, recebendo o título de Augusto, algo como filho de Deus, o enviado de Deus. Não é à toa que esse título vai ser atribuído a uma série de outros imperadores também, os imperadores augustos. Otávio, gente, centraliza cada vez mais essas decisões imperiais, tornando-se ele sim o primeiro imperador romano. Forma o chamado Mare Nostrum, a conquista de todo o mar Mediterrâneo, que ele vai chamar de Mare Nostrum, né? O Mar Nosso, estabelecendo um período mais estável da política romana, chamado de Pax Romana, um período em que não teremos novas guerras, não teremos novos conflitos militarizados, porque de fato o gigantismo romano foi muito exacerbado, né? Foi muito exagerado. É uma era realmente de ouro para a cultura romana, que vai conhecer aí novos aparatos culturais, inclusive promovendo a adesão das características gregas, né? Os deuses gregos vão ser incorporados ao panteão dos deuses romanos, a questão egípcia também vai ser incorporada. Então, realmente, nós entramos aqui, os herdeiros de Augusto serão os grandes imperadores desse grande império, o chamado Alto Império Romano, né? Adriano, Calígula, Nero e por aí vai. Realmente é a fase de maior glória e honra dessa civilização que atravessou séculos e séculos.